eu tenho tecido para fazer o corte desse vestido. Eu tenho quase 2 metros desse tecido. Então, ó, dobrado, ele dá 95 centímetros. Então, ó, tenho 1,90 m de comprimento, né? Meu tecido já tá aí dobrado no meio, pronto para cortar. Eu vou usar essa minha blusa azul de tecido, soltinha, tá? Então, escolhe uma blusa soltinha, nada justo para fazer esse corte. Aqui vai ser só uma demonstração mesmo, tá? Desse corte, dessa costura, no qual eu vou resumir algumas partes, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, as partes que eu estou na máquina costurando é que eu não vou mostrar, tá? Vou só mostrar o resultado da costura, tá bom? Então, aí na altura do decote, eu vou dobrar essa minha blusa dessa forma. E aonde aí tá o formato da cava, eu vou fazer essa voltinha. Só que eu cometi um erro aí, tá? Na hora de cortar. Ó, tô usando o alfinete para segurar essa parte, tirando essa parte acentuada, tá? Deixando redondinho aí, levando até a cava. Eu vou deixar um comprimento. Eu vou deixar um comprimento de 32 centímetros e vou dobrar essa parte aí da barra da minha blusa, tá? Então, vai ficar 32 centímetros, que vai ser do meu busto até a minha cintura alta, tá bom? Então, o erro do meu corte foi aí, gente, ó. Nessa parte, eu deveria ter cortado reto. Quando chegasse próximo da cava, eu ia dar uma leve inclinada, ia descer um pouquinho só, coisa de 1,5 cm a 2 centímetros, tá? Então, ó, essa voltinha aí, você não precisa fazer assim. Corta reto, porque mais pra frente eu vou mostrar o motivo, tá? Então, aí eu tava com pensamento em outro lugar, tava cortando com os problemas na cabeça e acabei esquecendo de cortar reto, tá? Porque esse vestido eu desenhei ele antes de fazer o corte, tá bom? Então, na hora de cortar, eu esqueci o desenho e fui cortando. Aqui eu tô marcando 22 centímetros, que é pro encaixe do meu busto, do meu seio. Então, vou usar um alfinete para marcar esses 22 centímetros. Aí, agora eu vou, a partir desse alfinete, onde eu marquei os 22 centímetros, tá? Eu vou jogar 3 centímetros para cima. Ó, tô usando alfinete para marcar os 22. Agora, eu vou marcar 3 centímetros acima. A partir daí, ao invés de cortar, ó, a partir do alfinete reto, eu vou vir daqui, onde eu marquei os 3 centímetros acima do alfinete, e vou cortar levando até do outro lado, fazendo essa voltinha, essa curvinha aí, tá? Vai ser necessário. Então, se tiver um pedacinho que você não compreender, tá? Pausa, volta o pedaço, novamente assiste de novo, tá? Pra tirar a dúvida. Então, eu fiquei com frente e forro, tá bom? Eu cortei com tecido dobrado para cortar frente e forro. Então, fiquei com duas partes dessa, que vai ficar abaixo do meu busto, tá? Ficou com esse bico aí. E fiquei com duas partes dessa. Então, como eu disse, o erro foi essa voltinha aí em cima, tá? Corta reto, só desce um pouquinho quando chegar próximo à cava, e você desce um pouquinho o corte, não precisa, porque na hora de franzir, ó, vai sobrar tecido, vai ficar frouxo no busto, tá? Aí depois eu vou ser obrigada a fazer, eu fui obrigada a fazer uma pencezinha para ajustar, para consertar esse erro, tá? Então, aqui agora, com somente uma dobra do meu tecido, eu vou cortar a parte das costas. Eu preciso pegar essas duas partes da frente, tá? Para eu ter noção da largura que eu preciso deixar para a faixa das costas. Então, essa parte, essa voltinha, tá? De cima aí que eu deixei, esse ovo em cima, mas eu tô dobrando. Então, eu preciso dessa largura aí, tá? Ó, as duas partes, eu preciso da largura aí da lateral, tá? Então, essa parte aqui eu vou dobrar.
E agora eu vou cortar, deixando a mesma largura frente e costas. Aqui eu vou cortar. Então, para a parte das costas, eu não preciso de forro, tá? Vai ser somente uma parte só. E nessa parte, tá? Das costas, eu vou usar lastex para franzir, porque eu preciso da costura do lastex para ajustar esse vestido, tá? Aí no busto. Então, ele vai ter esse ajuste só na parte das costas. Frente, frente forro, costas, batendo aí a mesma largura, tá? E o mesmo comprimento aí nas laterais. Com o restante do tecido, agora eu vou cortar a saia desse vestido. Aqui eu tô marcando o comprimento que eu vou deixar com 55 centímetros de comprimento para a saia. Eu tô separando aí, tirando essa parte, tá? Que sobrou aí de tecido. Então, eu vou usar costas, essa parte de cima das costas, porque eu preciso ter aí a referência da largura da cintura, tá bom? Então, vai ficar a mesma largura para a saia. Então, a partir daí, eu vou descer o corte abrindo, aproveitando. Conforme eu descer o corte, eu vou aproveitando a largura do meu tecido dobrado. Marcando os 55 centímetros de comprimento. Então, para cortar aí um vestido longo, tá? Esse comprimento que eu vou deixar para saia é o suficiente, tá? Eu tenho 1,66 m. Depois eu vou acrescentar mais 45 centímetros de comprimento de babado. Então, vai ficar longo para mim. Para você pode ficar um pouco menos, você deixa um pouco menos de tecido aí para o babado ou para saia, tá? Ou deixa um pouco mais se você for mais alta. Então, aqui sobrou, tô com o tecido dobrado no meio, sobrou mais ou menos 90 centímetros de comprimento de tecido. Então, dividindo assim no meio, vai ficar 45 centímetros por 1,5 m. Então, eu vou ter aí um babado bem volumoso, tá? Vou ter 3 metros de babado. Então, é bastante coisa. Então, a costura do babado é bem simples, né? Eu vou manter as faixas assim, estampa com estampa. Vou costurar, fechando as laterais. Vou fazer bainha na barra dessa faixa, tá? E essa parte de cima eu vou franzir todinha. Mas antes de fazer essa bainha, né, eu vou precisar cortar, porque eu quero fazer uma fenda nesse babado. Então, eu vou localizar o meio desse babado. Ó, o meio tá aí. Esse é o meio. Então, a partir desse, vou jogar para essa lateral. Então, nessa lateral, eu vou localizar o meio novamente. É aí. Eu vou cortar. Vou fazer um corte dividindo, separando mesmo. Então, depois eu vou fazer a bainha nessas aberturas. Bainha fininha, tá? Depois eu faço a bainha na barra do vestido, do babado, tá bom? Já aqui com essa parte do busto, né? Vou manter assim, estampa com estampa. E vou fechar essa parte aí de cima somente. Claro que o seu não vai ser igual, não vai estar igual ao meu, porque você não vai cortar deixando esse ovo aí em cima, né? Essa volta aí. Você deixa mais retinho, tá? Só desce um pouquinho na lateral quando chegar próximo da cava, coisa de 2 centímetros que você vai descer. Então, aqui eu tenho uma faixa que eu vou dobrar no meio, costurar, porque eu preciso fazer aí um detalhe que eu vou mostrar mais pra frente, que é pra franzir,
tá? As tirinhas aí no busto. Então, aqui eu tô mostrando que eu costurei. Eu dei piques só nessas voltinhas. Então, dê piques com a tesoura, tá? Pra depois desvirar. Então, depois eu desvirei, depois de costurar, passei com ferro, tá? Eu dobrei essa parte assim no meio. Passei novamente com ferro para vincar e assim eu localizar o meio. Esse aí é o meio. Essa faixa que eu costurei, eu fiz a mesma coisa, tá? Vou desvirar aqui para mostrar. Então, eu tinha uma faixa comprida, com mais ou menos 20 centímetros de comprimento por 10 de largura. Eu dobrei ela no meio dessa forma e costurei as laterais. Costurei as laterais. De um lado ela ficou aberta e do outro não, do outro ela é fechada, tá? Passei com ferro, assim vincou também. Então, aqui eu coloco meio com meio. E eu vou costurar essa faixa aí, ó. Eu vou costurar, ó, vou colocar bem certinho aí no meio. Vou costurar, passar a costura no meio. Depois eu vou fechar as laterais. Então, vou levar pra máquina e vou voltar com essa costura aqui pronta. Ó, costurei o meio somente. Agora, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, fechando as laterais. Então, tá aqui a costura. Eu formei 2 túnelzinhos. Então, dentro vai passar os meus cadastros. Aqui eu tenho os cadastros, né? Então, cada tira dessa tem 60 centímetros de comprimento. E eu deixei com 5 centímetros de largura. Eu dobrei essa tira no meio, tá? Com o avesso assim pra fora. Costurei toda a lateral. Depois eu desvirei, passei com ferro, ficou assim achatadinha. Agora, eu vou encaixar essa tira aí dentro desse caminho que eu costurei aí no busto, tá? Com a ajuda da minha pinça, eu vou passar aí por dentro. Você pode usar um grampo de cabelo, tá? Se você não tiver uma pinça. Passou, segura a pontinha aí com alfinete para depois costurar. Então, você deixa aí no mínimo com 60 centímetros de comprimento cada tira dessa. Para depois que você experimentar vestir esse vestido, você vê aí a altura que você quer deixar de comprimento para as alças, tá? Aí você corta o que você achar que deve cortar. Então, deixa 60 ou um pouquinho mais para essa tira aí do meio. Costure. Passa uma costurinha só para segurar. Ó, passei uma costurinha segurando, aqui eu tô tirando a pontinha do excesso do tecido. E é isso, é para fazer aquele efeito franzidinho no busto, tá? Então, aqui eu já vou dar um nozinho. Então, já deixa o seu nozinho pronto e reserva aí. Essa parte que eu vou encaixar, que vai ficar aí abaixo do busto, eu vou encaixar agora aí, mas só que antes eu vou precisar fazer 2 preguinhas, tá? De cada lado. Vou localizar o meio centralizado de cada lado do busto. Vou fazer uma preguinha jogando para as laterais. Vou segurar com o alfinete assim. Então, agora eu encaixo essa faixa aí. Eu fiz a mesma coisa, tá? Dobrei no meio, passei com ferro, assim vincou. Assim eu localizo o meio bem certinho. Então, ó, vou manter assim, estampa com estampa, essa parte de baixo. Segura logo no meio, nessa parte acentuada, você já segura com o alfinete. Aí, segura toda uma lateral. Depois, você segura toda a outra lateral com o alfinete. Feito isso, dos 2 lados,
Agora, você vem com a outra parte, a parte que vai ficar por cima, e faça a mesma coisa. Começa aí pela parte mais acentuada, essa parte aí do meio. Já começa segurando com alfinetes. Segura uma lateral, depois você segura a outra. Depois é só passar uma costura, tá? Reta. Vai sobrar tecido aí na lateral, porque como eu fiz duas preguinhas, né, aí no busto, nessa parte de cima, então essa parte aí de baixo vai sobrar tecido na lateral, não tem problema. Depois é só cortar o excesso. Vou levar para a máquina e passar uma costura. Ó, costurei. Então, como eu disse, sobrou tecido aí na lateral, vou tirar. Não tem problema, tá? Eu usei uma blusa larguinha para fazer esse corte e esse vestido é um vestido justinho, então não tem problema de tirar esse excesso de tecido aí na lateral não, tá? Não vai ficar apertado. Então, como eu disse, né, esse meu erro de deixar esse ovo aí em cima, essa parte aí, essa voltinha, e agora eu vou ter que fazer pence nas laterais, aí no busto, né? Eu vou fazer pence. Então, você corta mais reto, não precisa deixar essa parte aí em cima com essa volta, tá? Você corta a parte de cima do busto reto, quando chegar próximo à cava, você desce um pouquinho só, levando até a cava na lateral, tá? É isso. Então, aqui tô com a parte das costas, eu tô mostrando que eu fiz bainha na parte de cima somente, tá? E eu vou passar lastex por toda essa parte aí, toda essa faixa para ajustar. Só que antes eu preciso encaixar a parte de cima da blusa na saia. Então, aqui, ó, costas com costa, cintura com cintura, costure. Saia, frente com frente, estampa com estampa, tá? Só, como você tá vendo, eu vou precisar fazer uma preguinha de cada lado. Então, vou localizar o meio, tá? Então, na mesma direção, eu jogo uma preguinha para cada lado. Ó, na mesma direção que eu fiz na parte do busto, eu vou fazer na saia, ó. Joga para cada lado. Assim vai ficar a mesma largura da cintura, tá? Agora, estampa com estampa, costure. Aqui na máquina eu tô mostrando essa parte do lastex, tá? Então, eu tô com lastex na bobina, linha na minha agulha. Eu tô usando o ponto reto, o ponto médio, normalmente, tá bom? E a máquina tá franzindo. Então, passei a primeira carreirinha, lembrando que aí na parte de cima das costas do vestido, eu fiz uma bainha deixando com 1 centímetro, tá? Por dentro eu vou passar um elástico para ajustar. Então, a partir daí, eu dei uma distância de 1 centímetro e comecei a passar as carreiras de lastex. Então, tô dando 1 centímetro de distância entre cada carreirinha. Então, aqui eu finalizei com todas as carreiras. Então, ficou bem justinha aí essa parte das costas, tá? Nessa parte aí em cima, na bainha, para não ficar esse efeito
franzidinho, eu vou passar um elástico com a ajuda de um grampinho de cabelo. Então, deixe o comprimento do elástico com a metade da largura dessa faixa das costas, tá? Então, ele tem que ter a metade da largura da faixa das costas. Se a faixa, tá, das tuas costas tem aí 35 centímetros, ele tem que ter 17,5, tá bom? Então, eu tô usando um que tem menos de 1 centímetro. Se eu deixei 1 centímetro de largura para essa bainha, eu tô usando um elástico mais fininho um pouquinho, tá? Então, ó, passou, segurou com o alfinete de cada lado, agora dá uns pontinhos, né, com a agulha para segurar o elástico de cada lado. Então, aqui na mesa, ó, tive que passar, fazer a pence aí no busto, tá? Para poder ficar justinho, tá? Então, tá aqui a minha frente costurada. Ó, o efeito aí dessa preguinha, tá? Vai ficar legal na barriga, é bom que ela faz um volumezinho e disfarça aí barriguinhas, tá bom? Então, essa parte das costas eu já franzi todinha com lastex, passei o elástico. Agora eu vou encaixar frente e costas, costurar as laterais, segura com o alfinete, costura batendo uma em cima da outra, tá? Então, aqui eu tô mostrando que eu segurei com o alfinete. Agora eu vou pra máquina e vou fazer essa costura. Costure, depois faça o acabamento na margem da sua costura, na overlock ou no zigue-zague. Ó, costura, aí já tá, né, pronta. Então, eu senti a necessidade de colocar mais uma alça aí, né, depois que eu vesti essa parte, eu senti a necessidade de colocar mais uma alça para dar firmeza aí no busto. Então, esticando, ele ficou com 15 centímetros de distância para cada lado. 15 centímetros de distância, aí eu encaixei a pontinha da minha alça. Eu coloquei no meu corpo, vi o comprimento aí que ficou bom, tá? Se você quiser deixar um comprimento de alça aí maior e usar regulador de alças, aí você pode deixar, tá? Aí você pode ajustar com o regulador. Então, ó, eu já, antes de fechar a costura aí atrás da minha alcinha, eu já dei o nó, tá? Aí na frente, pra depois ter aí como ajustar esse franzido no busto com o meu nó. Agora, com mais uma duas tirinhas que eu costurei, né? Formando aí as alças da mesma forma, só que eu deixei essas tiras com 40 centímetros cada uma, tá? Porque essas são tiras retas de alça. Então, eu vou posicionar bem aí, aonde eu dei a pence. Vou fazer uma costurinha que vai ficar aparente, tá? Eu vou tentar disfarçar o máximo possível, porque eu poderia ter deixado essa costura embutida, né? Então, como eu decidi colocar essa alça depois, então eu tô colocando agora, então eu vou fazer dessa forma. Eu dobro a pontinha, ó, dobro assim pra cima a pontinha da minha alça, posiciono bem aí aonde eu fiz a pence no busto, tá? Você coloca no corpo e vê a altura que você vai precisar colocar a alça, tá? E aí, na parte das costas, eu vou levar na lateral aí, bem do ladinho dessa outra alça. Depois eu vou colocar no meu corpo, tá? Pra ver aí o quanto eu vou precisar tirar dessa alça. Então, eu deixei a minha alça com 36, 37 centímetros de comprimento, tá? Eu cortei uma tira de 40, mas depois eu cortei e deixei aí com 36, 37 centímetros de comprimento, é isso.
Se você quiser usar regulador de alças, né? Então, você deixa a tira mais comprida, aí você usa o regulador. Então, ó, aí na parte das costas, eu fiz 2 costurinhas em cada pontinha da alça, tá? Fazendo esse acabamento. E na frente também, né? Já na barra do meu vestido, agora eu vou encaixar o babado, né? Para finalizar agora é somente isso, né? Encaixar o babado aí. Aqui eu tô mostrando o detalhe como ficou, tá? Das alcinhas. Então ficou bem presa aí, bem segura, tá? Ficou bem justinho no meu busto. Não ficou frouxa a alça nem nada. Agora eu vou encaixar o babado. Então, eu já adiantei, né, essa parte aí também. Franzi essa parte de cima todinha do meu babado. Costurei as laterais. Fiz bainha na abertura da minha fenda. De cada lado. Ó. E fiz depois finalizei com a bainha na barra do meu babado, tá? Eu franzi esse babado no ponto reto, aquele ponto largo, o ponto reto mais largo, para ficar aquele ponto frouxo, tá? Na tensão mais alta da máquina. A máquina foi franzindo automaticamente para mim. Você tem a opção de fazer preguinhas, se preferir, tá? Mas franzindo você vai economizar mais tempo, né? Na hora de encaixar. Agora eu tô ajustando aí o franzido para deixar o uniforme bem certinho. Se você tá compreendendo, tá? Eu peço o seu like. Deixa aqui embaixo para mim se você gostou do vestido, se tem alguma parte que você não compreendeu. Eu vou trazer novamente o corte dessa parte de cima, né? Eu vou tentar mudar aí alguma coisa no modelo, mas essa parte de cima eu vou trazer novamente, porque eu fiz aquela parte do corte do busto errado, né? Então, eu tentei explicar aqui como vocês têm que fazer, mas eu acredito que pode ter alguém que ficou com dúvida, não compreendeu. Então, eu vou trazer novamente. Mas se você tá compreendendo, né, tá gostando do vídeo, deixa o like aqui pra mim. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Acione o sininho para não perder notificações de quando eu voltar com um novo vídeo, tá? Tá uma costura fácil, não tá difícil. Esse vídeo ficou bem comprido, por isso que eu pulei várias partes. Partes da máquina, né? Então, eu pulei essas partes, já mostrei aqui o resultado da costura na mesa. Então, assim, economizou tempo, senão esse vídeo ia ficar com mais de 50 minutos. Ninguém aguenta assistir um vídeo com mais de 50 minutos, né? E ele foi um corte, uma costura que eu fiz rapidinho, não foi demorado, tá bom? Demora porque eu tenho que ficar parando, pausando e mostrando aqui pro canal para vocês verem. Mas eu mesmo assim costurei ele rapidinho. Então, essa abertura aí da fenda, eu coloquei uma do ladinho da outra, tá bem juntinho. Segurei com o alfinete e costurei toda a circunferência. Fiz o acabamento na margem da costura, tá? Então, aqui tá o resultado no meu corpo. Já coloquei logo o vestido, fiquei muito curiosa para ver como que ele ficou. Ia ficar, eu já vesti logo, aí eu resolvi mostrar o resultado dele já assim no meu corpo. Então, esse é o resultado, olha, ele ficou bem justinho aí. Eu tive que colocar essa alça aí, eu senti a necessidade depois, porque eu senti que ele ficou um pouco frouxo aí no meu busto, por causa do erro do corte, né, daquela voltinha que eu fiz errada aí no busto. Então, tá aqui a fenda. Se você quiser deixar esse babado mais comprido, né, você deixa aí a saia com menos comprimento e aumenta o comprimento do babado, né? Assim a fenda vai subir mais um pouquinho. Eu espero muito que vocês tenham compreendido o corte e a costura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aqui pra mim.
se inscreva no canal, acione o sininho para não perder notificações de quando eu voltar com um novo vídeo. Lembrando que tem moldes no meu site, liviavelosomoda.com.br, todos com gradação do 36 ao 48 para facilitar seus cortes, suas costuras e suas vendas. Um beijo para você e até o próximo vídeo.